Olá, Web Condôminos! Começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo nosso YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, com os nossos patrocinadores, administrador Wellington e Anelli da Casinha e especialista em portaria presencial Leonardo Dias do Grupo Alvo. E apresentado por mim, esta advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você. Quer participar aqui com a gente? Mande sua pergunta, opinião, sugestão de pauta nos comentários aqui do YouTube ou pelo nosso e-mail, descomplicando o seu condomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar a sua dúvida e o nosso convidado também aí vai ter o prazer de falar um pouquinho aí e esclarecer um pouquinho o seu ponto. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Renato Taboada. Agora a gente fala convidado porque eles preferiram dar uma pausa aqui como patrocinador aqui com a gente, mas eles sempre que a gente precisar, eles vêm aqui, conversam com a gente sobre o tema. Então o Renato Taboada hoje está aqui com a gente e ele vai falar de uma questão muito importante que em todos os nossos podcast que ele sempre participava, ele falava do DNA do condomínio. E aí todo mundo pergunta, o que é o DNA do condomínio? Então eu pedi para ele, e aí Renato, você pode ir lá explicar para a gente o que é o DNA do condomínio? Então, olá Renato, muito bom ter aqui você com a gente. Olá, Fabi, tudo bom? Olá, Web Condôminos. É sempre um prazer estar aqui e falarmos, né? Discorrer um pouquinho a respeito dessa nossa vida condominial. Exatamente. Então, nós vamos entrar aí falando. Explica pra gente o que é esse DNA do condomínio, que se você gosta muito de distinguir, né? O DNA do condomínio. Então, explica pra gente. Então, Fabi, o DNA do condomínio nada mais o condomínio como é que eu vou te explicar? Ele é quase que um organismo vivo, né? Então, como moram determinadas pessoas em um condomínio, determinadas outras pessoas em outro condomínio, aquilo dá características ao condomínio, né? Então, como síndico profissional, a gente sempre faz essa leitura, porque nem tudo que serve num condomínio acaba servindo no outro, né? Então, a gente tem que ter essa percepção, essa sensibilidade da gente ver e determinar, olha, isso aqui vai funcionar legal aqui, isso aqui não vai funcionar legal aqui. Então, é bem isso que a gente sempre fala, né, de uma forma ampla, mas é muito sucinto nisso. Cada condomínio vai ser assertivo de uma forma, não de todas as formas. Não tem uma receita para todo mundo. É isso que eu ia falar, né? Né? É interessante a gente falar aqui para os nossos condôminos que o que a gente fala quando você quer se expressar com o DNA, não dá para você pegar a mesma convenção que você aplica, vamos dizer, num condomínio, aqui no litoral, até mesmo aqui próprio no litoral, é difícil você pegar uma convenção, um regulamento interno de um condomínio em Santos, né, e querer aplicar idêntico em, por exemplo, Praia Grande. Perfeito. Porque a gente aqui em Santos, a gente está falando aqui, que a gente grava o programa aqui, a gente grava o podcast aqui da Baixada Santista, então a gente já tem até essa diferença, né? Porque normalmente em Santos é praticamente 100% de moradores. Uhum. E a gente está falando assim, se a gente for cada vez mais os bairros e ruas afastadas da praia, se a gente já tiver até condomínios de apartamentos menores mais próximos da praia, ele acaba também tendo uma parte, boa parte de temporada, que a gente chama, né? E aí a gente já vai para Praia Grande e você já vê essa situação, né? Você tem aí, às vezes, condomínio com uns 30, 50% de moradores, mas tem aqueles 30, 50%, vamos dizer, 70, 50% de temporada. Fica difícil você querer aplicar a mesma regra desse condomínio onde é 100% todos moram, para onde é 50 ou 70% aí de uma diferença de moradores e temporadas, né? Perfeito. E isso também acontece quando a gente fala em cidade do litoral, cidade do interior. Então você tem que analisar aquele condomínio, né? Pra... E aí eu te pergunto, você acredita que os moradores também, a gente estava falando agora do local, né? Do espaço.
E os moradores em si, eles também influenciam nesse DNA do condomínio? Totalmente, totalmente. O que que acontece? É justamente isso. O que forma, o que dá caráter, né? O que dá o comportamento ao condomínio é justamente o que é? Justamente as pessoas que ali habitam, né? Que ali convivem. Então, é o que você falou. Não adianta pegar uma convenção de um condomínio clube e colocar ela para valer num condomínio pequeno, de 3 andares. Entendeu? Primeiro que não vai ter todas essas comodidades e facilidades que são presentes, né, num condomínio clube, com piscina, mercado, enfim, diversas coisas que não vai ter num condomínio menor. Quadra. Quadra, entendeu? Então, horários e tudo mais. Então, vai ser coisas que não se aplicam. Não adianta a gente ficar martelando nisso e fazendo nisso. E vou além, por exemplo, com relação até o serviço prestado pela Alvo. Tem condomínio que vai responder muito bem aquelas portarias virtuais. Tem condomínio que não vai responder muito bem. Entendeu? Então você tem que ter essa análise do DNA do condomínio para ver o que que aquilo vai viabilizar e o que que você vai trazer de assertividade para aquele condomínio. Outra coisa, o DNA do condomínio também é importante, então, para os nossos web condomínios entender o que a gente coloca aqui, né, o paradigma que a gente faz, né, seria, vamos dizer, paradigma para quem não sabe, é aquilo, né, o que a gente pode, para equiparar os dois, para comparar os dois, é, a gente pode também falar nos serviços contratados pelo condomínio, né, porque bem colocado você falou, a gente fala assim, às vezes, nem sempre o que um condomínio acima de 20 apartamentos, aí a gente fala até tamanho de condomínio, não é em tamanho de andares, né? Às vezes a gente tem condomínio aí de 3 andares que tem 60 unidades, porque ele tem 3, 4 Sim, blocos de sim. 3 andares. Em comparado, às vezes a gente tem um de, de 12 andares e tem 12 apartamentos, porque é um por andar. Hum. Então, a gente tem também uma situação de serviços aí, como você falou, de portaria, também diferentes, né? A gente tem que analisar a quantidade de unidades, a quantidade de moradores daquele condomínio, né? É sempre bom tratar e traçar esse perfil, né? Porque, por exemplo, e isso até tá me caindo por água, viu? Porque eu tinha a impressão de que condomínios com mais idosos se adaptavam pior a novas tecnologias, mas os idosos estão surpreendendo bastante. Porque eu tenho um condomínio que eu coloquei portaria virtual e que o senhor mais idoso do condomínio foi o primeiro a aprender tudo. Funcionalidades, facial, funcionalidade em aplicativos e tudo. E até eu achava engraçado, de certa forma, porque no grupo, né, de WhatsApp desse Ele é que condomínio, ensinava. as pessoas vinham com perguntas, com questões, e ele explicava, olha, é assim, assim, assado. Até antes do que eu, ele estava tão engajado e animado, né, que ele aprendeu, que ele teve esse aprendizado aí do aplicativo, que ele falava, não, é assim, faz assim, tá, 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 esse é o caminho, fala com tal pessoa, e muito legal. Mas assim, ele, de certa forma, me surpreendeu bastante. Mas é exatamente isso, é uma análise de pessoas, né? Porque o condomínio ele é feito de pessoas. Ele não é só tijolo, ar-condicionado, portas e janelas. Entendeu? Eles são pessoas, você ventila isso, você vive isso. E é isso que você tem que pensar, analisar para ter uma melhor entrega. Então, a gente. Aí, vindo para essa parte, então, da análise, né? É bom a gente também lembrar que a gente às vezes escuta muito de síndico, né? Ah, mas eu sempre fiz assim. Então, assim, eu sou o síndico há 10 anos. Eu já sou o síndico. Esse é o quinto condomínio que eu sou síndico. Não síndico profissional, né? Uhum. Mas a gente escuta isso muito de síndico Do orgânico, orgânico, né? né? Que aí quando vem uma nova situação e é questionado, a pessoa não gosta de ser questionada e fala: Ah, eu sou síndico há 10 anos, esse já é o quinto condomínio que eu moro e eu sou síndico. E aí é porque ele também, às vezes, está querendo essa forma de bolo, né?
como ele Exato. agia há 1 ano atrás, há 10 anos atrás, ele está querendo agir exatamente. Outra coisa que eu vejo que o condomínio ele precisa é sempre estar exatamente antenado na renovação, né? Sim, sim. Então, que nem antigamente essas tecnologias elas passam muito rápido, né? Hoje a gente vive uma globalização, um acesso, um avanço tecnológico muito grande. Num primeiro momento, inventaram-se aquelas tags, né, para controle de acesso. Ah, é a tag, tá, tá, tá. Então era tranquilo. Aí percebeu-se que o quê? Poxa, a pessoa pode emprestar a tag, a pessoa pode perder a tag, alguém achar na rua e entrar com a tag. Tudo bem, hoje em dia tem a sua funcionalidade, tem seus condomínios que funcionam, né? Aí a gente entra de novo, né? Aí começou-se a usar então a digital, mas tinha muita gente que tinha problemas com digital, que não conhecia, não dava reconhecimento, tá, 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 ficava lá e não conseguia. Então evoluiu, migrou-se para reconhecimento facial, que hoje é o que a gente tem de mais Atual, moderno, mais mais moderno. atual, que é muito fácil o controle de acesso. Você cadastra aquela reconhecimento facial e tem equipamentos extremamente rápidos que você chega e E ele não tem como emprestar, né? não tem como emprestar assim, a partir do momento que o morador sai do condomínio, você descadastra, entra um novo cadastra, então isso se torna muito mais assertivo. Mas, como tudo, tem seus prós e contras. Por exemplo, se um apartamento, se um condomínio tem muita incidência de locações a curto prazo, tipo Airbnb, fica um pouco mais complicado, porque você tem que ficar cadastrando pessoas, descadastrando pessoas, entendeu? Às Então, vezes, ainda mais que nem nesse período de alta temporada aqui para Baixada, às vezes é uma questão de descadastramento e cadastramento em menos de 24 horas, porque às exato. vezes um hóspede saiu no dia de manhã e o outro já está entrando às 18 horas. E aí fica Sim, bem sim. complicado. E até são nessas e outras que eu costumo usar o termo cada condomínio tem o seu DNA, né? Naquele condomínio que, por exemplo, o condomínio que minha mãe mora, são 10 apartamentos que estão ali, que, olha, eu vou te falar, 8 apartamentos estão ali há mais de 20 anos. Então, qual é a necessidade de cadastrar e descadastrar esses apartamentos? Nenhuma. E os outros dois que entraram são moradores e, entendeu? Sim, Então, é 100% assertivo instalar uma tecnologia sim. dessa, né? Não vai te gerar incômodo, custo, nenhum retrabalho, nenhuma coisa nesse sentido. Mas a gente A recai gente nisso de tem que ir novo. fazendo essa Essa situação. leitura, E a pessoa tem que também, além dessa parte tecnológica, a gente também coloca aqui no Descomplicando, que também depende da situação que o condomínio sempre tem que estar antenado com a legislação. com Que certeza. eu falo que a legislação de condomínio, ela também muda muito. Ela muda exatamente por quê? Porque a legislação, o legislador, ele, ele, ele acaba analisando aquela necessidade e acaba criando aquela regra. E aí aquela regra passa a valer dentro daquela sociedade, né? Uhum. E se aquele condomínio, a gente fala muito isso quando é pet, né? A Sim, gente sim. pega hoje, a gente pega convenções que de 1960, né? A gente fala 1960, 70 e pouco, que proibia pet. Exato. E já E tá, aí você chega para e um já com tá, e já tá pacificado isso pelo STF e tudo mais, então a gente não pode, não mais vai ter pet. Ou mesmo uma convenção que hoje, por exemplo, que determine isso, não pode ter nenhum tipo de animal dentro do condomínio, tarará. Isso está indo ao contrário a uma legislação que já está valendo hoje, né? Que né? já está pacificada, então se torna inexigível e tudo mais. Aí a gente fala nessa questão do DNA, que aí a gente volta para a questão do condomínio, que você tem que analisar dentro do seu condomínio, não é proibir o pet. A gente vai ter um outro podcast aí que vai vir uma especialista em direito animal, mas ela não vai proibir a convenção, ela tem sim que colocar as regras. Então, por onde esse animal vai poder transitar, Perfeito. por onde você, qual o tipo, dependendo da raça, ele é obrigado a usar focinheira, que ele não pode usar
não pode transitar sem coleira, independente de ser qualquer tipo de raça, qualquer tipo de tamanho, não pode transitar sem coleira. A gente hoje fala de condomínios que tem até a área pet, Sim, que sim. é para a pessoa não precisar ir passear com o seu pet Fora na mesmo. rua, e sim levá-lo para aquela área que aí ele pode. Então, dentro daquele condomínio, dentro daquele DNA, vai estar Perfeito. determinado onde você pode tirar a coleira, porque às vezes nessa área pet é permitida Sim, sim. tirar a coleira e liberar o seu cãozinho, né? O seu gatinho sem nenhuma proteção, né? Então vai ter toda uma regra que a gente cai naquilo, né? Você tem que analisar. Então, quando a gente fala em DNA, a gente fala em você analisar a necessidade daquela que a gente fala, né? A gente fala da micro, da macro sociedade, né? Exato, exato. Não, perfeito. O importante é sempre o síndico agir em prol da coletividade, né? Para isso existe uma análise, para isso existe um know-how, expertise. Então é sempre bom contar com esse tipo de conhecimento para se tornar um condomínio mais assertivo possível. A gente nunca consegue agradar todo mundo, Fabi, mas a gente sempre tem que estar em prol da coletividade. Bom, Renato, fala pra gente como é que a gente faz para achar a Facilities e os contatos aí da Bom, Facility. no Instagram, Facilities Condomínios, né? E no e-mail, facilities condomínios, no plural, @gmail.com. Então, agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiaram. Vai lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, curtam, compartilhem, comente no YouTube, ative o sininho para você saber sempre quando a gente está aqui estreando vídeo novo. É, quando tudo parecer caótico, é possível que a vida esteja te encaminhando para uma grande mudança. Tchau, gente. Até o próximo podcast. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.